Olá, aqui é a Andrea, seguindo a mais um vídeo para o canal. E hoje nós vamos falar de um vídeo que foge um pouco aí da nossa sequência de deuses do Egito. Vamos falar também sobre deuses, mas não vamos falar sobre nenhuma deusa específica. Então, não se esqueçam do último vídeo, que nós ainda falamos sobre uma deusa, que foi a deusa Ketesh. Ela foi uma deusa adotada da religião Canaã e entrou para o panteão egípcio, sendo uma das deusas que representava a proteção e principalmente a fertilidade e os prazeres sexuais. Então, por muitas vezes, essa deusa era vista representada junto com o deus Min, que era também um deus da fertilidade. Então, hoje nós não vamos falar sobre uma outra deusa. Vamos falar sobre um outro assunto, que tem tudo a ver, né, com o nosso papo aqui do canal. Então, hoje nós vamos falar sobre o panteão egípcio como um todo, no geral. O que é um panteão egípcio? Vocês já ouviram falar? Talvez tenham ouvido falar, se viram meus vídeos anteriores, que eu sempre falo nessa palavra, né? O que é falar, como eu acabei de falar, né, da deusa Ketesh. A deusa veio, a deusa faz parte do panteão egípcio, ou ela foi adotada e virou aí para o panteão egípcio. E vocês já ouviram falar sobre essa palavra em algum outro lugar por aí? A palavra panteão em si, de acordo até com o próprio dicionário, quer dizer um grupo de deuses ou deusas de um povo ligado a uma religião politeísta. Politeísta, para quem não sabe, é aquele termo utilizado para dizer que um povo cultua vários deuses, que é o caso dos egípcios. Então, quando a gente fala aí no panteão egípcio, estamos então nos referindo a um grupo de deuses e deusas cultuados pelos egípcios. No nosso caso aqui, as deusas que eu venho falando, cultuado pelo povo do Egito Antigo. Muitas crenças e rituais a esses deuses definiram então a antiga religião egípcia. As divindades, então, o que elas eram, né? Elas eram a própria representação ou a personificação da natureza, né? Dos fenômenos naturais também. E é como se eles fossem o próprio arquétipo da natureza, na maioria das vezes, né? Então, essa que era o que representava os deuses, eles eram as próprias forças da natureza. Embora você tenha alguns exemplos de alguns fenômenos naturais que até então não se tem nenhum deus relacionado a eles. Então, as divindades eram sempre representando aí as forças da natureza, mas nem todas as forças da natureza tinham um deus em si, né? Por exemplo, o arco-íris, você não tinha um deus do arco-íris. Por exemplo, eclipse, você não tinha um deus do eclipse. Poderia ter alguém relacionado por exemplo, às nuvens, ao céu, mas não ao evento eclipse em si. Então, nem todos os fenômenos da natureza tinha algum deus específico relacionado a ele. E muitas divindades tinham o mesmo papel. Eu acho que se vocês viram meus vídeos anteriores aí,
vocês vão perceber, depois vocês dão uma olhadinha e me digam, vocês vão perceber que você tem várias deusas que têm as mesmas características, ou o mesmo papel, a mesma representação. Por exemplo, você tem, quando você fala na mãe, né, no arquétipo da mãe, você pode ter Isis, você pode ter Hathor. Quando você tem, por exemplo, a personificação do Sol, você pode falar em Horus, você pode falar em Ra. Então, você tem vários deuses que podem ter o mesmo papel, e por isso que eu sempre falo que eles acabam se confundindo ou até mesmo se fundindo, porque eles têm essa mesma representação, né? Essa mesma essência. Geralmente também você vai perceber que o nome da divindade tinha muito a ver com a sua própria função mesmo, ou a sua origem em si. Então, na maioria das vezes, você vai ver o nome de um deus e o significado dele tem muita relação aí com a função dele. Então, fica fácil de você definir aí do que se trata aquele deus. Porém, você tem alguns nomes que são meio subjetivos, né? Eu falei em alguns vídeos passados, por exemplo, sobre a deusa Amonede. Amonede que era consorte de Amon. Então, Amonede significa a oculta. Amon, por exemplo, significa o oculto. Então, é um pouco subjetivo, né, esse nome. Tem outras características, mas ele acaba sendo um pouco subjetivo. Não dá assim para levar também ao pé da letra exatamente do que se trata aquele nome. Por exemplo, eu até falei para vocês também da última deusa que eu falei, da Kedesh. O nome dela significa a que veio de Kedesh, que era o nome da cidade na época. Atualmente é a Síria. Então, o nome dela significava apenas que era uma deusa que veio daquela cidade. Ela levou o nome da própria cidade, né? Então, a gente não dá para levar também ao pé da letra, né? O que significa o nome daquele deus. Mas, no geral, no apanhado geral, os nomes têm a característica das suas funções, né? E do que aquele deus representa. Acreditava-se também que os deuses, eles tinham vários nomes. Não só os deuses, quanto os faraós. Os nomes eram muito importantes, assim, para a sociedade em si, né, como um todo, para o povo egípcio. Então, os deuses tinham vários nomes. Por isso eu falei também em alguns vídeos que eu pronunciava de uma forma, mas pode ser que vocês encontrem de outra forma o nome desse deus. E você também pode ter essa confusão. E também acreditava-se que um desses nomes eram secretos. Ninguém sabia, ninguém podia saber o nome. Isso porque esse nome secreto era tido como o verdadeiro nome daquele deus, e quem descobrisse o verdadeiro nome daquele deus tinha o total poder daquela divindade, assim como o poder sobre a própria divindade. Tem até o mito de Ísis, que diz que ela é a deusa mais poderosa do panteão egípcio, justamente porque ela descobriu o verdadeiro nome do deus, e assim ela tem o controle sobre ele, por isso que ela ela se tornou a maior das deusas e dos deuses. Então, lá na época antiga, quando instituiu o Egito como um estado, então se declarou que o faraó seria a divindade, na verdade, a autoridade maior do estado, a autoridade máxima. E sendo assim, o próprio faraó era tido como sendo
a própria divindade, como a representação dos próprios deuses em terra. E ele gerenciava então todos os templos e todos os rituais. É bem comum você ver em todos os templos essa relação entre os deuses e os faraós. Por exemplo, quando você tinha os deuses quando criança, você tem as imagens famosas, né, do faraó Sete, ainda quando criança, no colo de Ísis. Então você tem assim muitos desenhos, muitas inscrições, aliás, é só isso que você vê, tem muita coisa, dos faraós se relacionando com os deuses. Eles eram os próprios deuses na Terra. Embora você ainda não chegaram assim a uma conclusão se os faraós eram deuses somente durante os rituais, eram considerados deuses somente durante os rituais daquele deus, ou se eles eram considerados deuses assim durante toda a vida, a partir do momento que era coroado, né? Então ainda não se chegou a uma conclusão por causa da palavra Deus, que cada hora era representada de uma forma. Aqueles que faleciam também tinha uma representação como se fossem os próprios deuses, porque assim que eles revivessem, eles ganhassem novamente a vida eterna, então eles eram o próprio Deus. E os deuses em si, eles eram assim bem complexos, são bem complexos de entender. Eles possuíam aí os seus próprios laços familiares, eles têm uma hierarquia, tem as várias combinações que eu já comentei com vocês, onde algumas entidades acabam virando uma só. Isso eu comentei em alguns vídeos de algumas deusas, por isso que a gente acaba confundindo, e por isso também que cada hora que você olha num lugar, você vê uma característica daquele deus, porque a pessoa está falando daquela característica, mas na verdade é um só. Ou são vários que acabam se juntando em um só, isso é bem normal. Faz parte aí da característica do panteão egípcio. E quando você tem a representação desses deuses aí nos templos, nas tumbas, ou em vários jarros, em vários utensílios, você vai notar que a aparência das divindades, elas podiam ser muitas vezes aparências do próprio animal. Isso eu falei para vocês várias vezes, em várias deusas que eu mostrei para vocês nos vídeos passados, que elas tinham características, né, de animais. Por exemplo, a deusa Sekhmet, que tem a cabeça de leoa. A deusa Bastet, ela tem a cabeça de um gato. A própria Ísis, ela tem as asas, né? Ela é uma deusa alada. Você tem a deusa hipopótamo, você tem a deusa escorpião, você tem a Yuja, que é a deusa Naja, a deusa cobra. Então você tem muitas deusas e deuses que têm essas características de animais. Eles podem ser representados ou apenas como parte de animais, ou como o corpo inteiro sendo o próprio animal, a deusa abutre, por exemplo. Então elas têm essas representações envolvendo os animais. E elas também têm partes humanas, claro, e alguns objetos, algumas junções de formas diferentes que acaba constituindo aí no total a aparência desse deus. As coroas, né, disco solar, chifre, cada um tem a sua característica, que acaba aí tornando um conjunto, né, para representar esse deus. As aparências dos deuses também são bem distintas, né, e são bem complexas, mas isso tudo era realmente para simbolizar qual que era
a essência, né? O que aquele Deus queria falar, o que aquele Deus transmitia. Tudo isso você poderia ler entre aspas, né? Nas características dele, na forma dele. Por exemplo, a última deusa que eu falei para vocês, a deusa Hipopótamo, ela é representada de pé, com as mamas caídas e com a barriga bem saliente, como sendo uma grávida, né? E a função principal dessa deusa Hipopótamo qual é? A proteção do parto. Então você vê que ela aparece como uma grávida ou como uma mãe, né? Com as características de uma mãe. E ela tem justamente essa função de proteger as mães e os filhos no nascimento. Então dá para ler aí mais ou menos pelas características aí desse Deus qual que era a função dele, né? Então justamente por essas funções os egípcios eles costumavam então orar para os seus deuses e usavam aí os rituais para pedir conselho ou para pedir qualquer coisa, ajuda para o que eles precisavam. Então você tinha muitos festivais, né? Você tinha os rituais que eram fechados para os sacerdotes, mas você tinha os festivais onde as estátuas que representavam esses deuses saíam em procissão. E aí o povo em si tinha uma relação maior com esses deuses. E essa relação, né, entre o povo e entre as divindades era uma parte, digamos, fundamental aí pro povo egípcio, né? Tanto que olha o tanto de coisa que eles deixaram, todos os templos, tudo que eles deixaram fala sobre essa relação dos faraós, do povo, com as divindades relacionadas à religião deles. Eu falei de algumas deusas aqui no canal, falei de alguns deuses, mas no Egito Antigo eles têm uma infinidade de deuses e deusas. São muitos. E mesmo porque tinha alguns deuses que eles encontraram que tinham algumas inscrições assim indiretas falando sobre esse deus. Então ficava difícil você conseguir distinguir do que se tratava aquele deus. E tinha outros deuses que nem foram nomeados. Eles não têm nomes. Está descrito no hieróglifo, mas não tem nome. Então fica difícil também você saber qual que é a intenção daquele deus. Mas você tem muitos deuses que foram encontrados nos escritos antigos. Então, se vocês forem procurar, são vários, são muitos mesmo. Bom, pessoal, então, hoje eu falei para vocês sobre uma palavra que eu falo muito aqui no canal, que é panteão. Então, hoje eu expliquei para vocês um pouco sobre o panteão egípcio, que nada mais é do que um grupo de deuses e deusas adorados no Egito Antigo. Espero então que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Yala, yala!